Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trago um conteúdo que muitos de vocês estão ansiosos aí, que é o vídeo resolvendo questões para o concurso de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. É isso mesmo. Abriu recentemente esse concurso, tá? E você que é da cidade de Ponta Porã ou de regiões vizinhas e tem interesse em fazer esse concurso, esse vídeo é para você. Então, nesse vídeo, eu compilei as principais questões de português da banca organizadora do concurso, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Vamos ao vídeo. Lembrando, pessoal, que a banca organizadora desse concurso de Ponta Porã é a FAPEC, tá? Então, eu trago para vocês esse vídeo resolvendo questões de língua portuguesa para esse concurso de Ponta Porã, especificamente sobre a banca FAPEC, o que a banca FAPEC cobra, como que se dá essa dinâmica das provas dessa banca, tá? Então, vamos lá. Primeira questão é uma questão que vai trazer aí o assunto crase, tá? Então, perceba que é uma banca que trabalha, assim, uma gramática, tá? E uma gramática bem específica. Primeira questão. Considerando a necessidade do emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta. Letra A. Apressados, os pais dirigiram-se à sala onde aguardariam os filhos, pois já estavam no horário de sua saída. Letra B. No tribunal, foi-lhe recomendado que dissesse a verdade, apenas a verdade. Letra C. Contrariamente ao informado, não encontrou a funcionária no setor de entregas. Letra D. A orientação era para que entregasse os livros a essa professora. Ou letra E. Não se deu conta de que se encontrava em horário impróprio às portas do museu. Então, essa é uma questão de crase, como eu já mencionei. Você pode pausar esse vídeo e tentar resolver essa questão, tá? Então, vamos à resolução dessa questão. O gabarito correto é a letra A. Apressado, os pais dirigiam-se à sala onde aguardariam os filhos, pois já estavam no horário de sua saída. Por que a letra A? Porque aqui eu tenho o verbo dirigir, né? Quem dirige-se a alguma coisa ou a alguém. Então, aqui eu tenho a palavra sala. Então, em virtude de eu ter o verbo dirigir, que exige a preposição, e em virtude de eu ter uma palavra feminina, eu utilizo a crase. Então, o gabarito correto é a letra A. Por que não seria a letra B? Porque na letra B eu tenho a expressão a verdade. A verdade não cabe crase. Na letra C não pode ser porque eu tenho o verbo encontrar. Quem encontra alguém. Então, não cabe também a crase. E na letra D não poderia ser porque há uma regra que diz que a crase não deve ser empregado antes de essa, tá? Desse pronome essa. E não poderia ser a letra E porque eu tenho a palavra portas. A crase não deve ser empregada junto a nomes apresentados na forma de plural. Então, em virtude dessa explicação que eu dei para vocês, o gabarito correto seria a letra A, tá bom? Então, se você errou essa questão, eu trouxe aqui para vocês que também acertaram a questão, né? Uma dica muito importante de quando você nunca vai utilizar a crase. Antes de palavras masculinas, eu não utilizo crase. Antes de verbos, entre palavras repetidas, antes de artigos indefinidos e antes de numerais cardinais, exceto quando esse numeral indicar a hora. Então, vocês podem printar essa tela e guardar aí no material de estudos de vocês, tá bom? Então, já faz aí as suas anotações sobre crase se você errou essa questão em específico. Vamos à nossa segunda questão. A respeito da acentuação das palavras, assinale a alternativa correta. Letra A. Acentua-se o vocábulo rosário em razão de se tratar de uma paroxítona cuja terminação é O. Letra B. O acento presente em monossílabos resulta do fato de ser uma palavra proparoxítona. Letra C. Em alguém encontra-se um caso de acentuação próprio de outros tempos, dado que a reforma ortográfica de 2009 suprimiu o acento para oxítonas dessa natureza. Letra D. Diluíra apresenta o acento por conta de se tratar de uma paroxítona cuja terminação é A. Ou letra E. A palavra silêncio não deveria estar acentuada por tratar-se de uma forma verbal.
Então, nesse momento, vocês podem pausar o vídeo para resolver essa questão. O gabarito correto dessa questão, gente, é a letra B. O acento presente em monossílabos resulta do fato de ser uma palavra proparoxítona. Por que que não seria a letra A? Porque na letra A eu tenho que a palavra rosário, em razão de se tratar de uma paroxítona, cuja terminação é O, ela é acentuada. E, na verdade, a paroxítona de rosário é uma paroxítona, tá? Terminada em ditongo oral. Então, por isso que ela recebe acento a palavra rosário. Não é porque ela é uma paroxítona terminada em O. Na letra C não poderia ser porque não tem muito a ver com o que a gente estuda sobre o novo acordo ortográfico, né? Em alguém encontra-se um caso de acentuação próprio de outros tempos, não tem nada a ver essa alternativa, então não é a letra C. Não poderia ser a letra D, porque na letra D, essa regra que ele apresenta aqui, que a palavra diluíra apresenta o acento por conta de se tratar de uma paroxítona cuja terminação é A, essa regra é uma regra dioxítona. Então, por isso que ela está incorreta. E não poderia ser a letra E, porque a palavra silêncio, ela não é uma forma verbal. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, por isso que ela recebe acento. Então, perceba o quanto que é importante vocês estudarem sobre regras de acentuação para esse concurso, tá? Então, é interessante que vocês estudem esse conteúdo de regras de acentuação. Aqui eu trago um quadrinho para ajudar vocês sobre isso, vocês podem até anotar aí nas anotações de vocês, que é informando sobre essas regras de acentuação e relembrando também sobre cada uma delas. E vamos à nossa terceira questão. Terceira questão. Dos sinais de pontuação, a vírgula é o dos que requerem maior atenção, em vista de suas diversas possibilidades de uso. Considerando tal realidade, assinale a alternativa correta quanto a seu emprego. Então, aqui nós temos uma questão sobre o emprego da vírgula, tá? Letra A. Na tarde de ontem, vírgula, o diretor caminhava pelo pátio da fábrica. Letra B. Os meninos, vírgula, que são imprudentes por natureza, atravessaram a rua sem olhar. Letra C. Marília compareça ao departamento pessoal, vírgula, a fim de assinar o contrato. Letra D. Todos os jovens recrutas apresentaram-se diante do sargento. Ou letra E. Não há nada que eu regride mais a esse respeito. Então, você pode pausar o vídeo e tentar resolver essa questão. O nosso gabarito correto para essa questão é a letra A. A letra A, ela traz um emprego correto da vírgula, quando ela diz que na tarde de ontem, o diretor caminhava pelo pátio da fábrica. Então, o gabarito correto é a letra A. Questão 4. Assinale a alternativa em que não há erro de acentuação. Então, aqui a gente já percebe uma questão muito clássica dessa banca, tá? Que vai cobrar qual que é a alternativa que não traz erro de acentuação. Então, é importante vocês estarem ligadinhos também nesse conteúdo de acentuação. Letra A. Apneia, anéis, adenoide, cresci. Letra B. Apneia, anéis, adenoide, cresci. Então, vocês vão ver que em todos esses itens, a banca vai trazer para vocês as mesmas palavras, tá? Isso é questão bem clássica da banca. Ela traz as mesmas palavras e você tem que saber exatamente como que se acentua essa palavra. Então, o nosso gabarito correto é a letra C, apneia, anéis, adenoide, cresci. A palavra anéis, ela tem acento e a apneia já não possui. Então, se você errou essa questão, aconselho que vocês deem mais uma olhadinha no novo acordo ortográfico da língua portuguesa, estudem sobre ele, tá? E levem essas regras para a prova, que vai ser muito útil. Questão número 5. O emprego de homônimos e parônimos está correto na alternativa. Letra A. Mal recebeu sua carteira de habilitação, já infringiu 3 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Letra B. Mal recebeu sua carteira de habilitação, já infligiu 3 artigos do Código Brasileiro. Letra C. Mal recebeu sua carteira de habilitação, já infligiu 3 artigos do Código Brasileiro. Letra D. Na iminência de um infarto, abandonou a seção em que trabalhava e ligou para o SAMU. Letra E. Na iminência de um infarto, abandonou a seção em que trabalhava e ligou para o SAMU. Antes de responder,
Esse tipo de questão é interessante que o candidato saiba diferenciar o que é um parônimo e o que é o homônimo, o que é que diferencia um do outro. Então eu trouxe aqui para vocês um esquema mostrando qual é a diferença dos dois. O homônimo, ele é um termo que designa duas ou mais palavras com o mesmo som, mas que têm significados diferentes. Então a gente vai ver que as palavras homônimas, elas têm o mesmo som, porém o significado é outro. São palavras que se pronunciam, né? A gente dá o nome de homófono ou se escreve homógrafo da mesma maneira que outra palavra, mas possui sentidos diferentes. Por exemplo, a palavra acender, de pôr fogo, e acender, de subir. Perceba que o som é o mesmo, mas elas são diferentes no significado, tá? Então, elas são palavras homônimas. Já as palavras parônimas, elas são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidas na grafia ou na pronúncia. Um exemplo é a palavra inflação, que é a alta dos preços, e infração, que é uma violação, né? Geralmente uma violação de lei, por exemplo. Né? Então, nós vamos ter aqui essa principal diferença do homônimo e do parônimo para responder essa questão. O gabarito correto que traz essa definição é a letra A. Mal recebeu sua carteira de habilitação, já infringiu 3 artigos do Código Brasileiro. Então, nós vamos ter aqui um exemplo do uso correto desse termo, tá? Infringiu. Então, a letra A é nossa alternativa correta. Vamos à nossa sexta questão. Sexta questão, a palavra aconselhar é formada por... Então, nós temos aqui uma questão bem típica também dessa banca, da banca FAPEC, tá? Onde ele vai trazer o processo de formação de palavras. Letra A, prefixação e sufixação. Letra B, derivação regressiva. Letra C, parassíntese. Letra D, aglutinação. Ou letra E, sufixação. Então, o gabarito correto é a letra C, parassíntese. Então, nós temos que a palavra aconselhar, ela é formada por derivação parassintética, tá? E aqui, nós temos aqui um esquema que eu trouxe para vocês sobre formação de palavras. Então, leia esse esquema, anote no caderno, revise com frequência, porque é muito importante vocês saberem esses conteúdos de palavras primitivas, palavras derivadas e palavras compostas, e como que cada uma dessas palavras são formadas e originadas, tá? Então, guardem esse esquema, tá? Vocês podem printar essa tela e guardar e colocar também junto às anotações de estudos de vocês. Vamos à nossa sétima questão. Considerando as alterações promovidas pela reforma ortográfica da língua portuguesa, efetivada em 2009, assinale a alternativa correta. Letra A. No que se refere ao trema, seu emprego ficou bastante restrito, uma vez que se aplica apenas a pouquíssimas palavras com os grupos ge, que, gi e ki. Letra B. Os hiatos dos grupos e e o continuam a receber o acento gráfico em alguns contextos. Letra C. Dada a sua importância para a correta percepção de palavras, o acento diferencial foi preservado em palavras com a mesma grafia. Letra D. Os ditongos abertos em palavras oxítonas tiveram mantido o acento gráfico. Então, perceba que aqui nós temos uma questão sobre novo acordo ortográfico. Então, é interessante também vocês revisarem o novo acordo ortográfico para esse concurso específico. A nossa alternativa correta é a letra D, onde ela diz que os ditongos abertos em palavras oxítonas tiveram mantido o acento gráfico, tá? Então, todas essas palavras oxítonas que são terminadas em ditongos abertos, elas continuam a receber o acento gráfico, tá bom? Então, revisem esses conteúdos que eu trouxe aqui para vocês no vídeo. Eu espero ter ajudado. E se você quer a parte 2, a parte 3 desses vídeos, se quiser mais conteúdos também voltados a esse concurso de Ponta Porã, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um abraço e até a aula que vem.